Olá pessoal, graça e paz, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas ali no canal do YouTube e às 16 horas no Facebook. E hoje é a penúltima ministração dessa série de ensinos que nos fala a respeito da verdadeira conversão ao Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o penúltimo tema dessa série é: quem está assentado no trono do seu coração? Você ou Deus? Essa é a grande inquietação, essa é a grande pergunta. E antes de qualquer coisa, eu quero começar orando, pedindo a direção do Senhor para essa ministração e pedindo a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de pregar a Tua palavra para o Teu povo. Eu sei, Pai, que de mim mesmo eu nada posso fazer. Porém, o Espírito Santo do Senhor habita no meu coração e Ele vai, nessa manhã, pela graça, me revestir de autoridade, de sabedoria, de unção e de poder, para poder comunicar a preciosidade do Teu Evangelho para os Teus filhos. Senhor, eu também te peço que o Senhor conceda para cada um dos nossos ouvintes um espírito de revelação, um espírito de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra, para que essa palavra não seja infrutífera, mas produza muitos frutos na vida daqueles que estão nos assistindo. A Ti, Papai, nesse momento, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, voltar à pergunta inicial: quem está assentado no trono do seu coração? Você ou Deus? No decorrer dessa ministração, você vai poder entender bem essa situação e vai passar a priorizar o trono do seu coração para aquele que é o único digno de receber a glória, a honra, o louvor e a adoração, que é o Senhor nosso Deus. Vamos ter uma palavra de Marcos, capítulo 7, versos 6 a 9, que diz o seguinte: respondeu-lhes: bem profetizou a respeito de vós, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens, negligenciando o mandato de Deus, o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Essa palavra aqui foi o próprio Jesus que pronunciou quando ele estava num papo ali com os discípulos. E o que eu amo, amados, na pessoa de Jesus é que ele é direto. Ele não faz arrodeios, ele não mede as palavras inadequadamente, mas ele bate de frente. Isso eu acho extraordinário. Ele começa dizendo assim: bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vós, hipócritas. Então, o nosso Jesus, ele é maravilhoso. Ele chama os caras na cara limpa de hipócritas, porque, na verdade, eles o são. Mas por que eles são hipócritas? Eu vou explicar para que você talvez possa se encaixar nessa carapuça e dizer: será que eu também sou um hipócrita? Normalmente, sim. Olha o que ele diz aqui: como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Amados, adoração é uma coisa muito séria, muito importante, a qual nós devemos somente e unicamente ao nosso Deus. Só Ele é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser reverenciado, porque Ele criou os céus e a terra, Ele é o Todo-Poderoso. Mas as pessoas acham que podem levar as coisas do reino de Deus no papo furado. Então, o que é que acontece? Você vai na igreja, num culto de celebração,
e as pessoas estão lá com mãos levantadas, cantando e fazendo toda aquela cena. Mas eu e você olhamos isso e achamos que está tudo muito bom, que está tudo muito lindo, está tudo maravilhoso. Mas o nosso Deus, que sonda os corações, sabe que aquilo ali é uma maquinação humana. A pessoa está querendo agradar com a boca, cantando, mas ele não está pensando na letra. Ele não está pensando no autor da salvação. Ele não está pensando no Senhor. Está cantando mecanicamente, repetindo palavras, mas o seu coração, que é a parte mais importante do ser humano, que é o centro das emoções, o seu coração está diante de Deus. Ele está ali pensando na conta que vai pagar segunda-feira, ele está ali pensando no negócio que ele vai fazer, ele está ali pensando em muitas coisas, menos em efetuar verdadeiramente uma adoração. Então, Deus é o único que sonda os corações, e ele percebe que aquela pessoa está ali fazendo uma cena, está ali fazendo uma encenação, mas que no fundo, não estão adorando a Deus coisa nenhuma. E a Bíblia nos assegura que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Por que isso? Porque ele está cheio de adoradores falsos, que ele não aceita adoração falsa. E no caso aqui, qual é a questão? É que as pessoas estão ensinando doutrina de homens e não a doutrina bíblica. Então nós precisamos ter muita responsabilidade nesse aspecto. Nós que somos mestres, nós que somos líderes, somos pastores, nós não temos que emitir a nossa opinião particular. Nós temos que ensinar as Escrituras Sagradas, a Bíblia na sua essência, na sua profundidade, porque é isso que agrada, é isso que serve ao nosso Deus. Então as pessoas ficam ensinando doutrinas humanas, olha o que ele diz aqui, negligenciando os mandamentos de Deus. Guardais as tradições dos homens. Querido, as tradições hoje religiosas é um problema sério em todas as igrejas. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas em cumprir o ritual, em cumprir a liturgia da igreja, do que verdadeiramente oferecer uma adoração genuína àquele que é digno de receber a glória, a honra, o louvor e a adoração. Então ele diz aqui, ó, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse ainda, olha só, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Então, veja bem, a tradição humana, se ela não for originária da Bíblia, ela não tem valor algum. O ser humano gosta muito de história, gosta muito das tradições culturais, só que o reino de Deus é um reino com cultura própria. Nós temos que abrir mão das culturas humanas, dos ensinamentos humanos e nos aprofundar nas questões bíblicas, nas questões divinas, nas questões que o próprio Deus nos ensinou. Aí ele continua aqui em Hebreus, capítulo 12, 27 a 29, que diz assim, ó, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de maneira agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Normalmente as pessoas apelam para aquele lado de que Deus é amor, e verdadeiramente é. Mas, por outro lado, Deus também é justiça. E ainda nessa parte de Hebreus, ele duras coisas é cair nas mãos do Deus vivo.
porque Deus não tem o culpado por inocente. Não adianta você querer agradar com os lábios, com as intenções humanas. Você tem que agradar com o coração verdadeiro, contrito, ligado ao nosso Deus. Olha o que esse texto nos ensina de maneira muito profunda. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não se abalam permaneçam. Querido, nós como seres humanos temos um problema muito sério chamado tradição. A gente quer se pegar em tradições dos antepassados, da nossa família, tradição religiosa, todo tipo de coisa. Agora, veja bem, Deus é um Deus de movimento. Ele está sempre se renovando. Então, quando nós temos uma colheita, vou dar um exemplo prático da agricultura, primeiro você tem que colher aquela colheita toda, liberar o terreno, deixar os resíduos daquela cultura no chão, aí você vem depois, ara a terra, passa a máquina com o arador, prepara, nivela, coloca adubo para então plantar uma nova colheita. Então o que ele está dizendo aqui? Que as coisas abaladas precisam sair para dar lugar às coisas que não se abalam. Ou seja, o padrão de Deus é inabalável, o reino de Deus é inabalável. O resto, meus amados, é tudo passageiro, é tudo efêmero, é tudo de vida curta. Mas, se você se prende nessas tradições, você impede que o novo de Deus seja estabelecido. Se você não eliminar as coisas abaladas, você não vai ter como reter as coisas inabaladas, que são as eternas, que são as verdadeiras. Então ele diz aqui, ó: por isso receberam nós um reino inabalável. Olha, tudo nessa vida passa, os céus, a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então, tudo é abalado no mundo natural. Mas o reino de Deus é um reino inabalável, ele está isento de crises, ele está isento de tempestade, ele está isento de chuvarada, ele está isento de qualquer coisa. Por quê? Recebemos nós um reino inabalável, que é o reino de Deus. É Jesus habitando dentro do nosso coração, transformando a nossa vida e nos levando a uma vida de santidade, de amor, de devoção ao nosso Deus. Então, ele diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, que é o reino de Deus, retenhamos a graça. Gente, a graça de Deus é algo extraordinariamente maravilhoso. A graça a gente não consegue explicar, porque a graça é o favor de Deus para alguém que não merece. Se você passar a ser merecedor, você então está na lei. A lei diz que se você fizer isso, isso e isso, vai ter direito àquilo, aquilo, aquilo. Mas a graça, ela não tem nada a ver com merecimento, com resultado, com capacitação humana. A graça de Deus é o favor, é a bondade, é a misericórdia para aqueles que não merecem, que não têm como ter essas coisas. Mas o fato é que Deus nos ama muito. E pelo fato de Deus nos amar, ele libera sobre nós a sua graça abundante, a sua graça maravilhosa. Então ele diz aqui, ó: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Meu amado, minha amada, se você não servir a Deus baseado na graça, você então não está servindo a Deus de maneira agradável. Muitas pessoas se esmeram, se esforçam para agradar a Deus na base do merecimento, da força humana, da capacidade natural.
tudo isso é jogado fora, porque Deus concede a graça, presta bem, para que eu e você possamos servir a Ele debaixo dessa graça. Então, Deus não aceita nenhum tipo de favorecimento humano, nenhum tipo de atitude humana, nenhum tipo de reação humana. Não. Ele é Deus, Ele é sobrenatural, Ele é todo-poderoso. Então, quando Ele quer ser servido de modo agradável, Ele libera a graça na sua vida e na minha. Então, nós precisamos servir a Deus baseado na graça dEle, a qual recebemos. Então, servir a Deus de modo agradável. Não é agradável do ponto de vista humano. Tem que ser agradável do ponto de vista de Deus. E olha só, com reverência e santo temor. Muitas vezes eu fico preocupado, porque na igreja as pessoas ficam andando para lá e para cá, bagunçando, conversando, olhando o celular, sem a mínima reverência. Meu querido, deixa eu te falar algo. Quando você está na casa do Senhor, prestando um culto a Ele, Ele se faz presente. Então, pelo fato do Senhor estar ali, exige de você e de mim um temor. Um temor não é ter medo, é respeito, é reverência, é reconhecimento da santidade de Deus e da pecaminosidade humana. Então, meus amados, Deus só pode ser servido se você usar a graça que Ele te concede. Caso contrário, é canseira, é enfado, é esforço humano que não vai agradar nem um pouquinho ao nosso Deus. Então, preste atenção hoje nessa palavra que eu estou trazendo para você. Deus nos concede a sua graça para que, através dessa graça, você consiga fazer as coisas para Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, embora você não possa ver Deus no culto com seus olhos físicos, Deus está ali de modo espiritual. E você tem que reverenciar a Deus de modo espiritual. Bom, se eu sei que Deus está aqui, meu comportamento tem que ser outro. Eu não posso ficar andando para lá e para cá, desconcentrado, toda hora eu vou beber água, toda hora eu vou no banheiro, toda hora eu vou dar uma voltinha no salão. Meu irmão, isso não é modo de você agradar a Deus. Respeite a presença do Senhor. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará ali no meio. Então, por favor, quando você está na tua igreja, na hora do culto, do louvor, da palavra, da adoração, tenha consciência de que você está ali na presença de Deus. Então, tenha reverência, tenha temor, se concentre naquilo que você está fazendo para Deus e não apenas usando a sua mente para divagar, para ir buscar outras coisas, outros objetivos. Amado, Deus é exclusivista. Ele é Deus. Ou você se concentra totalmente nele, somente nele, então você está fora. Você é um hipócrita. Você está praticando uma falsa adoração. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque Deus não aceita a falsa adoração. Então, muito cuidado nessa hora, porque esse assunto é muito profundo. Em Romanos 6, 16 e 17, diz assim: não sabeis que daquele a quem vos oferecereis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sou servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Então, meus amados, nós temos que entender que como que eu posso entronizar a Deus no trono do meu coração se o trono já está ocupado com o meu ego? Veja,
Esse texto é muito, mas é muito profundo, e eu amo demais. Ele diz aqui o seguinte, preste atenção nisso. Aquele a quem você se submete, a quem você serve, torna-se o seu Senhor. Por exemplo, quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, eles eram servos de Deus, porque eles obedeciam a Deus, seguia a doutrina de Deus, fazia as coisas ao modo de Deus. No momento que eles desobedecem a Deus, comem da fruta proibida, ele sai debaixo do senhorio de Deus e passa a ser submisso ao diabo, a quem eles obedeceram. Então, a quem eu e você hoje, amado, estamos obedecendo? Pergunto. E você me responda. Se você está obedecendo intrinsecamente, genuinamente ao Deus Todo-Poderoso, você se torna servo de Deus. Glória a Deus, é isso que nós queremos. Mas quando você desobedece a Deus, você cai na obediência ao diabo. E aí você deixa de ser servo de Deus e passa a ser servo do diabo. Eu não estou inventando isso. Isso não é eu que quero ensinar. Isso está escrito aqui nessa palavra que eu acabei de ler. Se você tiver dúvida, você lê. Aliás, eu vou repetir. Então, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, aquele a quem eu obedeço, desse mesmo a quem eu obedeço, eu sou servo. Então, se eu obedeço a Deus, eu sou servo de Deus. Se eu obedeço ao diabo, eu sou servo do diabo. E não tem muro. Aqui não tem muro. Ou você é servo de Deus, ou você está servindo ao Satanás. Então, meus amados, pare um pouquinho e pense na sua vida. Quando você desobedece o mandamento de Deus, não é simplesmente uma desobediência. Por isso é que você tem que confessar Jesus de voz alta, porque publicamente o diabo ouve. Quando você faz a oração de confissão, você está renunciando ao reino das trevas e se ligando ao reino da luz. Então, quando você faz a oração, o Senhor manda um anjo tirar as algemas que está te prendendo para que você se torne um homem ou uma mulher livres. Então, é por isso que você faz oração verbal, oral, de voz audível, para que os céus e o inferno ouçam. Por quê? Todo mundo está hoje no reino das trevas. É preciso você sair do reino das trevas para vir para o reino de Deus. Isso você faz com uma simples oração de confissão, de fé, consciente do que você está fazendo. Tá? Então, meus amados, muito cuidado, porque a qualquer momento, eu gosto de uma palavra que diz assim, Jesus fala em João 10, 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E ele continua, entrará e sairá e achará pastagem. Eu acho fantástico que o reino de Deus está sempre com a porta aberta. Você é livre para entrar e é livre para sair. Ninguém sai assim, propositadamente, mas a Bíblia é muito clara. Se você deixa de obedecer a Deus, você está obedecendo ao maligno. Não tem muro, não tem situação contrária aqui, ou sim ou não. Então, meus amados, tem que prestar muita atenção a quem eu estou obedecendo no meu dia a dia. Eu estou obedecendo a Deus, parabéns, você está no reino de Deus. De vez em quando eu dou umas quebradinhas aqui, umas quebradinhas acolá, já está no reino das trevas, meu. Se você está servindo ao Satanás, aos seus demônios, você é servo dele, deixou de ser servo de Deus. Sério, né, irmão? Muito sério. Mas então, vamos continuar. Agora, como é que você vai entronizar a Deus no seu coração se o seu trono está ocupado com o seu ego? Eu. Então, Mateus 7, 21, 23, assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura
Não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Isso é muito sério. Querido, só entra no reino de Deus. Escute isso. Só entra no reino de Deus aquele que faz a vontade de Deus. Então existe a vontade de Deus e a vontade do homem. E na hora que esses interesses se chocam, fatalmente o homem vai fazer a vontade dele. E aí é que vem o desencanto, é que vem a frustração, é que vem o reino das trevas. Jesus foi muito claro. Mas Senhor, em teu nome expulsamos demônio, e fizemos milagre, e profetizamos. E ele vai dizer, isso aí não quer dizer nada, meu filho. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, iniquidade, amado, é um pecado que você reconhece que é pecado e faz. Por exemplo, fumar. Eu sei que fumar é pecado, eu continuo fumando, estou praticando iniquidade. Sexo impuro é pecado, eu continuo a praticá-lo, estou em iniquidade. Deixar de amar as pessoas é pecado. Se eu faço isso, eu estou... Então, é muito fácil você cair na iniquidade. E olha, quem pratica a iniquidade, Jesus nem conhece. Então, muito cuidado, meu querido, com a sua vida nessas questões. Agora, eu gosto muito do provérbio 23, 26, que diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Tudo que Deus pede de você e de mim não é o teu dinheiro, não é a tua capacidade, é o teu coração. Por que isso, pastor? Porque o coração é o centro das emoções. Quem tem o teu coração tem todo o seu ser. E se você dá seu coração para outro, a Bíblia diz que Salomão, quando ficou velho, o seu coração não era de todo fiel a Deus. Então Deus não aceita assim uma fidelidade de 95%, de jeito nenhum. Ou você é 100% ou nada. Mas isso é radical. Deus é radical. Então não se esqueça de que para servir a Deus é seguir na cartilha dele e não na sua, não da sua igreja, não da sua religião. Deus tem uma cartilha, chama Bíblia Sagrada, e ela nós temos que seguir. E vamos chegar mais para o fim, que o meu tempo está indo embora. Provérbio 4, 20 e 23 diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não deixa apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha saúde para o corpo, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, meus amados, entregue seu coração hoje, total, sem reservas ao Senhor. Você será muito feliz. Você terá tudo para dar certo. Você não vai errar o alvo. No Salmo 119, 9 a 11, diz assim, de que maneira, olha que pergunta interessante, o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Como os jovens são tentados, irmãos, em tudo quanto é situação. Aí ele fala, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que coisa maravilhosa. Vamos ter uma palavra final de oração. Senhor Deus, obrigado por esse tema, Senhor, maravilhoso. Que aquilo que eu não fui capaz de comunicar para os meus amados, que o Espírito Santo complete a obra no coração de cada um. Capacita-nos, Senhor, a viver uma vida cristã saudável, íntegra, verdadeira, agradando inteiramente ao nosso Deus. Não permita, Senhor, que a gente venha seguir a outros deuses, obedecer a outros deuses, para não sair do caminho. Nós queremos permanecer, Pai, na porta que Jesus abriu, que é a porta do céu, para entrar lá e permanecer cumprindo os princípios e os propósitos do Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um dos nossos internautas, cada um dos nossos que estão nos assistindo. E que se essa palavra te abençoa, meu irmão, compartilha com outros a quem você ama, para que essa palavra se expanda para todos aqueles que necessitam uma palavra poderosa do Senhor. Abençoa, papai, cada um dos teus filhos nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço.
no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande, todo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor.